né, desse nosso momento. Este é um momento que nós estamos tendo que nos adaptar muito, né? Nos adaptar à tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor, e tem momentos que não dá certo e tá tudo certo, né? A grande questão é que não dá para ficar sem fazer, certo? Não dá para ficar sem fazer, não dá para deixar de tentar, né? Eu agora queria compartilhar aqui no Insta com alguns grupos, não consegui. Depois eu vou fazer um teste e eu vou conseguir, certo? Então, essa é a primeira questão, né? Extremamente importante e que está ligado com o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é como é que você transforma, né, o seu conhecimento através, como é que você monetiza, né? Como é que você transforma o seu conhecimento em faturamento. Porque aqui tem uma questão extremamente interessante. A grande maioria dos profissionais, né, sempre me coloca o seguinte: Eliane, eu tenho muita dificuldade de vender. E na verdade, esta é uma dificuldade sim, porque tem algumas distorções nas vendas, né? Mas tem um problema anterior a esse, que a grande maioria dos profissionais tem, que é muitos profissionais, quem é da área de desenvolvimento, essa é uma característica, né, da gente que gosta, que trabalha com desenvolvimento humano e comportamental. A grande maioria dos profissionais tem muito conhecimento, mas não consegue transformar este conhecimento em serviços, né? Muitos, quem é coaching, tem um monte de ferramentas, mas não consegue transformar isto em serviços que sejam demandados pelo mercado e necessitados pelo mercado, porque na verdade a gente não vende o conhecimento, né? O conhecimento, ele é a base, ele nos é a base para a gente construir serviços, certo? Mas a maioria dos profissionais que eu conheço tem essa grande dificuldade de conseguir fazer esta transformação. Por quê? Porque o mercado, ele não compra o seu conhecimento. Ele compra os serviços que você constrói a partir do conhecimento que você tem. Então, esta é uma maestria que quem consegue ter sucesso tem ela muito presente, que é essa transformação realmente, transformar o seu conhecimento em serviços que sejam demandados, necessitados pelo mercado. E por que dessa dificuldade? Tem alguns motivos aqui. Um deles é o seguinte: nós não fomos treinados, né? Nós não fomos treinados para transformar isso em serviço, certo? E aí nós ficamos muito presos nas técnicas, nas ferramentas, né? E não conseguimos falar com isso a linguagem do cliente. Porque é como eu disse, o cliente, ele não compra técnicas, ele não compra ferramentas, ele não compra treinamento, ele não compra workshop, ele não compra conhecimento. Ele compra soluções que ajudem ele nos problemas que ele tem. E isso são os serviços, né? E a grande maioria tem muita dificuldade de fazer isso, e eu entendo isso perfeitamente, porque quando eu comecei, certo? Lá atrás, há 25 anos atrás, né? E que eu abri o meu negócio e que eu precisei começar a fazer essa transformação, né, do meu conhecimento em serviços, eu realmente penei muito. Eu sofri muito no início. Por quê? Porque a gente não tem essa habilidade, a gente não tem essa maestria, né? Muitas vezes a gente não conhece as dores do nosso cliente. E este é um outro problema. Nós muitas vezes criamos serviços focados no que nós acreditamos que é a necessidade do nosso cliente. E às vezes esta não é a necessidade do seu cliente. E claro que tudo isso chega nas vendas, né? E aí muitos profissionais dizem: eu não consigo vender. E acham que o seu problema está na venda, né? Muitas vezes o seu problema está anterior à venda. Tá na estruturação do seu serviço. Você realmente conseguir transformar o seu conhecimento em um serviço. E um serviço não é o serviço que você deseja.
É o serviço que é demandado pelo mercado. É o serviço que o mercado tem necessidade. É o serviço que resolve um problema do seu cliente ideal. Essa é a grande questão. Essa é a grande virada de chave, né? Que nós precisamos ter, que os profissionais da área de desenvolvimento precisam ter. Ok, buscar conhecimento, ele é fundamental, é a nossa base, certo? Mas o conhecimento por si só, ele nem ajuda seu cliente e ele nem faz com que você tenha um negócio lucrativo e sustentado. Você só vai ajudar o seu cliente quando, primeiro, você entende quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente, quais são os desafios do seu cliente. E segundo, quando você consegue transformar esse conhecimento que você tem, né, realmente num serviço que solucione esta dor, este problema do seu cliente, certo? E por que workshops vivenciais? Eu disse que hoje, né, o nosso tema aqui eu vou conversar sobre como que você transforma seu conhecimento utilizando workshops vivenciais. Porque um outro problema, né, de quem não está conseguindo vender ou de quem não está onde gostaria de estar, muitas vezes não tem a ver. Então, primeiro tem a ver com a construção do serviço, né? Conseguir de verdade transformar o seu conhecimento nesse serviço. E eu vou contar para vocês que isso não é fácil mesmo, né? Eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, para estruturar um workshop, eu levava quase um mês. Por quê? Porque por mais que um workshop seja 4 horas, e dentro da metodologia vivencial 4 horas não é nada, para você estruturar um workshop, você precisa ter toda uma linha teórica que te embase. Não que você vá trabalhar teoria, não é isso. Só que a escolha das ferramentas, a escolha das ferramentas que vão levantar o tema específico, como é que você vai conduzir as perguntas, como é que você vai conduzir os fechamentos, isto está embasado na linha teórica que você resolveu estruturar, né? Estruturar o seu workshop, aquele seu conhecimento. E por que eu tô falando de workshops, né? Porque este é outro grande problema de quem não está vendendo, né? Quem não está vendendo, geralmente porque ou ainda não conseguiu se posicionar no mercado, né? Ou porque não tem os serviços que atendam às necessidades do cliente, como eu já falei, né? Ou porque não tem serviços de entrada. O que isso significa? Serviços de entrada se você quer conquistar novos clientes, se você está começando, se você está querendo iniciar, trabalhar com empresas, entrar no mercado, você obrigatoriamente você tem que ter serviços de entrada. E um dos grandes serviços de entrada são os workshops. Por quê? Porque os workshops, eles têm um tempo reduzido, 4 horas apenas, certo? Ele tem um baixo custo de investimento para quem se dispõe, certo? E hoje ele pode ser vendido 100% online, que é uma grande demanda também. E aqui já fica uma questão, né? Se você ainda não tem serviços online, né, saiba que você está deixando dinheiro na mesa. Você está colocando em risco a sua empresa. Eu não quero dizer aqui, quando eu digo que você tem que ter serviços online, eu não estou dizendo que você tem que ter cursos online. Não é isso. O formato de entrega é online. E por que dos workshops, né? Os workshops, ele é uma forma que você tem de transformar o seu conhecimento em faturamento, com um serviço extremamente demandado do mercado, né, no mercado. Claro, o tema do seu workshop, ele precisa estar linkado com a necessidade dos seus clientes, certo? Então, essa questão é fundamental. E hoje, os workshops, dentro da metodologia vivencial, eles podem serem realizados tanto em company quanto aberto.
Quais são hoje os temas que estão sendo extremamente demandados pelo mercado, né? Eu vou fazer uma outra live onde eu vou aprofundar sobre esses temas, mas hoje só para pincelar aqui para vocês, né? Quais são 3 temas extremamente demandados? Inteligência emocional, administração de conflitos, porque quando nós estamos sob pressão, os conflitos vêm à tona, e foco em resultado, né? Hoje, todo líder, toda empresa precisa saber muito bem lidar com essas 3 questões. E essas são 3 questões que estão muito presentes hoje na realidade da empresa. Quer dizer, líderes e equipes que não têm desenvolvido a sua inteligência emocional dificilmente dão conta desse momento, de todas as mudanças que estão ocorrendo. Líderes que não têm foco em resultado, equipes que não têm foco em resultados, neste momento está pior ainda, né? Por todas as mudanças que estão acontecendo. E a administração de conflitos é um tema que a grande maioria dos líderes e empresas nunca dominaram, não é só agora, né? Só que agora se acentuou. Por quê? Porque nós estamos num momento diferente, num momento estressante, num momento de incertezas. E quando nós estamos em momentos de pressão, os conflitos afloram mais rapidamente, mais facilmente. E o líder tem que saber lidar, administrar os conflitos na sua equipe. Saber lidar. E eu estava falando para vocês, né, da questão do porquê que tão poucos profissionais também utilizam, né, estão realmente posicionados conseguindo vender. Uma questão que eu falei para vocês é por essa dificuldade de construir os serviços, né, porque eu sei, isso realmente não é fácil. Quando eu comecei, é isso que eu ia comentar com vocês. Quando eu comecei, eu demorava muito para formatar um workshop. Por quê? Porque por mais que um workshop seja só 4 horas, e esse é um dos motivos, ser 4 horas, é um dos motivos que ele é um produto de entrada e que você precisa ter no seu workshop, né? Formatar um workshop de 4 horas, às vezes é mais complicado do que formatar um treinamento. Por quê? Porque o workshop ele precisa ser cirúrgico. Para quê? Para que ele faça, né, gere as mudanças nos participantes e, ao mesmo tempo, ele abra as portas para a venda de novos serviços, porque esse é um grande objetivo do workshop, né? Os workshops, eles te posicionam muito rapidamente no mercado, né, como uma grande autoridade, um grande especialista naquele assunto, se você sabe trabalhar com workshops. E aqui outra questão importante. Quando eu falo de workshops, eu estou falando de workshops vivenciais, eu não estou falando de workshops teóricos. Ontem eu fiz uma aula, né, que foi muito boa, uma aula sobre workshops, onde a gente trabalhou muitas questões, onde eu apresentei estratégias de vendas, aonde eu expliquei, né, os riscos de quando você está formatando um workshop, como é que você utiliza os workshops para vender, para conquistar novos clientes, né, as estratégias que nós utilizamos. E uma pessoa ontem me perguntou o seguinte na aula, ela disse assim: mas Liana, 4 horas no online, que hoje é, né, o que nós precisamos ter, você precisa ter workshops presenciais, mas nesse momento você tem que ter workshops online, né? Porque senão você vai perder muitas oportunidades. E tem uma outra questão importante: o online veio para ficar, a entrega no online veio para ficar, certo? Se antes a grande maioria dos trabalhos eram presenciais, neste momento a grande maioria dos trabalhos são online, certo? E depois que passar a pandemia, o online vai continuar forte. O presencial vai voltar sim, mas vai ser uma questão híbrida entre presencial e online. Por quê? Porque todas as resistências que as empresas tinham em relação ao online caíram por terra neste momento, certo? E caíram por terra por quê? Porque elas se obrigaram
a terem que ir para o online neste momento. Não tem jeito, certo? Só que qual é a grande questão? Podem ir colocando as perguntas de vocês aí, daqui um pouquinho eu vou olhar as perguntas e vou responder, certo? Só que qual é a grande questão dos workshops? Você precisa estruturar ele de uma forma muito adequada, certo? Por quê? Porque como é uma carga horária muito pequena, se você não consegue estruturar ele de uma forma muito cirúrgica, ele não gera resultados, certo? E você, consequentemente, não vende outros produtos. Uma questão que ontem eu aprofundei muito na aula também, conversei sobre isso, é que todo workshop vivencial, como, desculpa, todo trabalho vivencial, ele precisa passar por 4 etapas, né? Percorrer 4 etapas. E aqui tá o erro que muitos cometem. Quais são as 4 etapas que um workshop vivencial obrigatoriamente deve percorrer para você gerar grandes transformações e para você abrir os gaps para novos temas, né? Novos serviços. Primeiro, é ter o tema certo para a necessidade do seu cliente. Esse é o primeiro ponto, certo? Agora, como é que você estrutura um workshop? Né? O nosso tema era como é que você transforma o seu conhecimento em workshops vivenciais. Você precisa realmente definir o tema. E a definição do tema não é pelo seu desejo, certo? E sim pela necessidade do mercado. Esse é o primeiro ponto. Porque você pode ter o melhor workshop. Se ele não for num tema que é a necessidade do mercado, né, do seu cliente potencial, primeiro, você não vai vender, certo? Essa é a grande questão. Você não vai vender porque não conecta com a dor, né? E por isso que eu falei desses 3 temas, que são temas que hoje são grandes dores dos líderes e das empresas, ok? Depois você precisa definir, você vai fazer ele no formato online ou no formato presencial. Você vai fazer ele aberto ou em company. Aberto é o quê? É aquele workshop que você faz e que vem pessoas, profissionais, líderes de vários lugares, várias empresas, várias cidades. E essa é o grande ganho deste momento, né? Se você escolhe por fazer no formato online, você não tem fronteiras. Se antes você atendia única e exclusivamente, né, os profissionais aí da sua região, agora não precisa ser mais assim se você está no online. E você quer fazer trabalhos abertos, que vale muito a pena, certo? Vale muito a pena você realizar workshops abertos, workshops vivenciais abertos, né? Hoje a gente tem uma grande demanda no mercado para isso, desde que, como eu disse, atenda às necessidades, certo? Às necessidades, e que você esteja focado num público, né, que possa pagar pelo seu workshop, ok? Mas e aí? Ok, defini, eu vou fazer aberto ou vou fazer in company? Eu vou fazer ele presencial ou online? Já, a primeira coisa que eu defini foi o tema frente à necessidade do mercado, certo? Terceiro, você agora precisa estruturar esse workshop. Definido essas questões, você precisa estruturar. E um workshop vivencial, para ele ser efetivo, gerar transformações e você vender novos serviços, como eu disse, esse é um dos grandes objetivos do workshop, né? Um dos grandes objetivos comercial do workshop, né? Como é que você precisa estruturar ele de uma forma certa, né? O que isso significa? Todo workshop, ele passa por 4 fases. E você precisa ter isso muito claro na hora da construção. A primeira fase é a fase de integração, é a fase de alinhamento e contratação, certo? É a fase onde você alinha todos os participantes. Isso é tanto, essa estrutura independe, certo? Se ele é aberto, se ele é em company, se ele é presencial ou se ele é online.
qualquer workshop vivencial precisa passar por essas 4 fases na sua construção e no seu desenvolvimento com o grupo. É isso que garante, junto com o tema certo, né, e com as ferramentas certas, o resultado do seu workshop. Então, a primeira fase é a fase de alinhamento e contratação. Esta é a fase onde você vai alinhar com os participantes em relação ao objetivo. Por quê? Seja em company, seja aberto, seja online, seja presencial, os participantes eles chegam com objetivos diferentes. E se você não souber fazer este alinhamento dos objetivos, o que vai acontecer? Se alguém tinha um outro objetivo, e as pessoas vêm com vários objetivos, isso é regra, não é exceção, certo? Talvez você diga assim, mas Liana, eu vendi para a empresa comunicou. Um dos maiores problemas dentro das empresas é a comunicação, certo? Então, você precisa sim fazer o alinhamento de objetivos, porque se você não faz o alinhamento de objetivos, o que vai acontecer? Por melhor que seja seu workshop, esta pessoa que tinha um outro objetivo não vai gostar. E vai fazer uma má avaliação e vai falar mal de você, né? Não vai abrir a porta da empresa para você, porque ela não gostou, porque estava desalinhado, e não é que o seu workshop não fosse bom, é que ela tinha outra expectativa. Então, a primeira questão é alinhamento de objetivos, certo? A primeira fase é alinhamento de objetivos e contratação. E aqui é contratação emocional com o grupo. Tanto a primeira quanto a segunda fase, nós estamos trabalhando para construir um ambiente seguro, certo? Para que realmente o workshop possa ser efetivo, para que de verdade as pessoas possam entrar, possam participar, possam se soltar, possam ter transformações, né? E possam levar o seu workshop para outras pessoas, para dentro das empresas, se você estiver fazendo ele aberto, ok? Então, a primeira fase é essa, né? Alinhamento e contratação emocional com o grupo, ok? A segunda fase é a fase de integração e aquecimento. O que isso significa? Agora você precisa integrar os participantes, né? Fazer com que eles comecem a se conhecer entre eles, para criar o clima, né, de segurança, criar um ambiente seguro, para que eles possam realmente entrar no workshop, certo? E a fase de aquecimento aqui não é aquecimento no sentido de energia, não é nada disso, certo? É aquecimento para o tema. Então, a ferramenta que você utiliza nessa segunda fase, que é a fase de integração e aquecimento, ela já necessita ser uma ferramenta que cumpra esses 2 objetivos. Que integre os participantes, né? Que eles comecem a se conhecer, a se relacionar, a se integrar, a se identificar e, ao mesmo tempo, já comece a trazer o tema do seu workshop, propriamente dito. Porque aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase do desenvolvimento propriamente dito, aonde nós vamos trabalhar exatamente o tema do seu workshop. E é nesta fase, esta é uma fase, né, a fase onde a gente fica mais tempo, né, é onde você vai trabalhar realmente aquela competência. E aí tem uma quarta fase, que é a fase de aplicação e fechamento, que é a fase agora aonde os participantes vão levar para a prática tudo isso que eles vivenciaram, tudo isso que eles construíram nessas 4 horas, certo? Qual é um dos grandes riscos? É um dos grandes erros que a grande maioria dos profissionais que não sabe trabalhar dentro da metodologia vivencial faz. Eles vão direto para a fase de desenvolvimento. Por quê? Porque não conhecem essas 4 fases, não entendem essas 4 fases, não sabem como trabalhar as primeiras fases. E aí é natural que o grupo resista, que o grupo participe menos do que ele poderia participar, que ele demonstre, né, fique posto no grupo as questões da resistência,
da dispersão, das conversas paralelas, né? Quer dizer, o grupo ele não entra. E ele não entra por quê? Porque você não obedeceu os movimentos do grupo. E é por isso, é exatamente por toda essa construção que nós necessitamos fazer, e é uma construção que ela parte. Eu diria que para você realmente transformar o seu conhecimento em workshops vivenciais que sejam extremamente lucrativos, vendáveis e que gerem novos serviços, certo? Tem 3 pilares. Primeiro, você precisa dominar aquele tema que você se propõe a trabalhar. Segundo, você precisa conseguir construir aquele workshop, né, que mobilize e trabalhe realmente aquela questão. E terceiro, tem que gerar transformação. Só que aqui é um outro aspecto importante. Qual é a transformação que um workshop causa? Um workshop, ele trabalha a grande transformação que ele causa é a ampliação do nível de consciência, certo? Um workshop, ele não tem a capacidade de instalar uma nova competência. Por quê? Por um motivo simples, que qualquer um que conhece o mínimo de desenvolvimento humano e comportamental sabe disso, né? Em 4 horas, desenvolver novas competências é processo, que não é desenvolvida em um encontro de 4 horas. Então, por que um workshop não desenvolve competências, não instala competências, né? Ele começa o processo de desenvolvimento de competências e ele é fundamental. Sem trabalhar esta etapa do workshop, que é a etapa da conscientização, dificilmente você instala uma competência, né? Eu já comentei aqui com vocês os 4 níveis, né? Os 4 estágios da mudança. E o primeiro é a competência inconsciente, a segunda é a incompetência consciente, o terceiro é a competência consciente, o quarto é a competência inconsciente. Num workshop, nós trabalhamos na primeira e na segunda fase. Nós levamos o grupo da incompetência inconsciente para a incompetência consciente, certo? E é exatamente por isso que depois dos workshops você vende a continuidade. Por quê? Porque agora ele precisa desenvolver essas competências. Ele já percebeu as forças e os gaps que ele tem em relação àquela competência, agora é a hora de desenvolver. E é aí que você vende seus processos individuais, seus outros treinamentos, seus processos de grupo, sua análise comportamental. É aí que você vende os outros serviços. E você vende exatamente porque o participante, ele se dá conta do gap. E é muito legal e é muito interessante porque quando você conduz da forma certa, respeitando, trabalhando nessas fases, com as ferramentas certas, né? O que acontece? O próprio participante, ele te pede a continuidade. Os grandes feedbacks, né, que um workshop bem realizado, ele nos dá é o seguinte, né? No final, e às vezes isso já acontece durante o workshop, né? Das pessoas dizerem assim: meu Deus, eu achei que eu sabia. Meu Deus, eu não sei isto. Meu Deus, agora eu entendi por que eu tenho tantas dificuldades. E eles mesmos solicitam a continuidade. É extremamente comum no final do workshop, na hora que você está fazendo o fechamento, né? As pessoas dizerem: Liana, e agora, né? Qual é o próximo passo? Como é que eu faço para desenvolver isso? Porque eu brinco que um workshop bem conduzido é como se acendesse a luz. E os participantes começam a enxergar com muita clareza aquilo que eles não enxergavam. E é por isso, então,
que os workshops são tão efetivos. E eles vendem tão bem a continuidade, os outros processos. Além, é claro, de ser extremamente lucrativo, né? Um workshop hoje, né? Se você fizer aí tanto ele, se você fizer ele em company fechado, a gente sugere o valor de R$2.000. Se você faz ele aberto, certo? No online aberto, a sugestão é que você cobre, né, entre R$197 e R$297. Vamos lá. Se você fizer um workshop apenas com 10 pessoas, pensa o seguinte: com certeza você tem 10 pessoas na sua rede que necessitam daquele tema. Ou, se você não tem, né, você com certeza tem pessoas que conhecem pessoas que necessitam. Mas se mesmo assim não tem, então o seu tema está errado. Certo? Você não está trabalhando um tema que seja do interesse. E lembram, este é o primeiro pré-requisito. Os seus serviços precisam estar alinhados às necessidades dos clientes. Mas, como eu comentei com vocês, né? E ontem eu fiz uma aula, deixa eu explicar rapidinho sobre isso, para eu poder olhar aqui as perguntas de vocês. Ontem eu fiz uma aula exatamente sobre workshops, foi uma aula fechada, né? E no final da aula de ontem, exatamente por entender a dificuldade que é realmente entender a dor do mercado, ter o referencial necessário, né? E o quanto é difícil construir workshops. Ontem, na aula, eu abri o nosso combo Workshops Lucrativos, né? Que combo é esse? É um combo de 3 workshops, que são os workshops mais demandados pelo mercado neste momento, não só nesse momento. Eles são demandados sempre, mas neste momento isso é muito forte. O workshop de inteligência emocional, o workshop de administração de conflitos e o workshop de foco em resultados, certo? Este é um combo onde vocês aprendem, vocês têm todo o passo a passo. Estes workshops eles já estão 100% formatados, aplicados, validados, né, pelo mercado. E com estes três workshops, né, pensa o seguinte, né? Esses 3 workshops são os demandados. Para e pensa um pouquinho aí na sua lista de relacionamento. Quantos líderes você tem ou quantas pessoas você tem que conhece líderes ou quantas pessoas você tem que necessitam trabalhar a questão da inteligência emocional ou da administração de conflitos ou do foco em resultados. E eu resolvi abrir neste momento este combo, por quê? Porque tem um monte de profissionais com um monte de conhecimento, né? Que não estão, primeiro, conseguindo ir para online. Segundo, não conseguem de verdade estruturar workshops, né? Workshops efetivos, né? Que realmente gerem resultados, gerem novas vendas. Então, eu abri ontem, no final da aula, este nosso combo, certo? Nele você aprende a aplicar estes 3 workshops, inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultado nos 2 formatos, presencial e online. E você também aprende a fazer eles tanto em company quanto aberto, certo? Além disso, neste combo, por quê? Porque também não adianta você ter o melhor workshop se você não sabe vender, certo? Se você não sabe agora comunicar. Neste combo, você também tem um workshop sobre lives, né? Porque uma das estratégias que a gente utiliza para vender, ela começa pelas lives. Amanhã eu vou fazer uma aula às 8h30, onde eu vou compartilhar com vocês as estratégias também de vendas, certo? Neste workshop vocês aprendem a fazer lives de vendas. Por quê? Porque você precisa fazer. Eliana, eu não quero fazer. Eu não quero fazer lives, né? Para você não fazer lives, é só se você já tem uma rede de contatos que mantenha o seu negócio. Caso contrário, você precisa quebrar essa barreira. E como é que você quebra? Sabendo fazer, né? Lives não são difíceis de serem feitas, desde que você saiba a estrutura. Você tenha o tema
e você estruture as suas lives em cima deste tema, né? E neste workshop vocês aprendem toda a parte da estruturação, como é que vocês de verdade estruturam lives que vendem. Porque são as lives que vai fazer você vender seus workshops, seus trabalhos para as empresas, ok? Então, e além do que, vocês têm 45 dias de acompanhamento. Então, este é um combo que eu tô abrindo neste momento exatamente por perceber essa necessidade do mercado, entender do quanto a grande maioria dos profissionais não conseguem estruturar estes workshops, levam muito tempo, tem muita dificuldade, ainda vão testar, né? Esses workshops são workshops que eu aplico ainda nos meus clientes. Nós já temos vários alunos que aplicaram, certo? Só que agora ele está num outro formato. Por quê? Agora ele está no formato online também. Quando eu abri a primeira turma, ele não estava no formato online, só no presencial, porque era antes da pandemia, isso nem passava pela nossa cabeça, né? Mas agora ele precisa ser online também, então você aprende nos dois formatos. Você pode aplicar tanto presencial quanto online, eu brinco que é 2 em 1, certo? Você vende cada um desses workshops, seja aberto ou seja fechado, no mínimo por R$2.000. Seja em company ou seja aberto, seja presencial ou seja online, certo? E eu ensino tudo isso, como é que você faz isso dentro deste combo, né? Dentro deste combo dos workshops lucrativos, ok? E vocês ainda têm 45 dias de acompanhamento para vocês irem estudarem, irem para campo, tirarem as dúvidas de vocês comigo. Como é um combo especial que eu tô lançando agora, e ele é novo por quê? Porque agora ele tem um online, que da outra vez não tinha, certo? Este combo, ele hoje, o valor normal dele é R$3.000, né? Se você for pensar, ele tá super em conta. Se você vender apenas um workshop de cada um desses temas, você já faturou R$6.000. O valor normal dele é R$3.000, para você ter acesso aos 3 workshops prontinhos para serem aplicados, né? Aprender a fazer lives de vendas e ter meu acompanhamento por 45 dias, aprender a fazer as estratégias pós-workshop também, né? O valor dele normal é R$3.000, mas como ele é um lançamento, e vocês sabem que sempre no pré-lançamento eu faço um mega desconto. Este combo, com esses 3 workshops, ele está na fase de pré-lançamento. Então, ele vai estar com um mega desconto de pré-lançamento, certo? Só que este valor vai ser anunciado apenas dentro do grupo VIP do WhatsApp. E vocês sabem que quando eu faço pré-lançamento, eu faço um mega desconto. Então, vai ser um mega desconto em cima dos R$3.000, que é o valor normal dele. Só que este valor eu não anuncio em lugar nenhum. É uma oferta exclusiva, uma oportunidade exclusiva somente para quem está dentro do grupo do WhatsApp. E ela dura apenas 24 horas. Então, as pessoas estão entrando, os interessados estão entrando no grupo. O grupo também tem vagas limitadas. Na segunda-feira eu anuncio qual é este mega desconto. Então, até segunda-feira é o momento de você conhecer o combo, todas as informações, tirar as dúvidas comigo, certo? E na segunda-feira eu anuncio qual é este mega desconto para você se preparar. E na terça-feira, apenas na terça-feira, das 9 da manhã às 19 horas da noite, ela fica aberta. Esta oportunidade fica aberta, certo? Quando encerram as vagas, se isso acontecer antes, né? Ou às 19 horas, encerra este mega desconto. E você nunca mais vai me ouvir falar e nem vai ter a possibilidade de adquirir esses 3 workshops que são extremamente demandados pelo mercado, né? Temas que toda empresa, todo líder necessita e que você pode aplicar tanto no presencial quanto online. Você nunca mais vai me ouvir falar daquele valor, porque ele vai durar realmente terça-feira, apenas terça-feira, das 9 às 19. Então, se você tem interesse, né, de ter neste momento 3 workshops prontos, 3 workshops que são demandados pelo mercado, 3 workshops que você já pode começar a vender na semana que vem,
Porque muitos me perguntam, e quanto tempo? É o tempo de você estudar, porque o workshop ele tá prontinho, tem tudo lá. É só você estudar e vender. Tem as estratégias, tem o workshop, tem os materiais, você não precisa fazer nada. Fazer nada, que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa criar nada, tá tudo lá, certo? Você vai começar a fazer lives, você vai vender. Eu ensino as estratégias também, certo? E aí você vai estudar e aplicar. E eu não tenho dúvida alguma que você vai vender e vai vender novos serviços. Mas como eu disse, né, essa oportunidade ela acontece apenas dentro do grupo VIP. Então, se você deseja ter acesso a esse mega desconto, a esses 3 megas workshops, né, você precisa entrar no grupo VIP. O link tá lá na bio, aqui no Insta, certo? No Face, eu convido você para vir pro Insta, entrar na bio, né? Se cadastrar lá e entrar no grupo, certo? Porque a partir de agora, eu vou estar conversando somente dentro do grupo e o mega desconto vai ser anunciado apenas dentro do grupo, ok? Então, tô te esperando, não perde essa oportunidade, né? Este é o momento que você precisa se posicionar, você precisa se colocar. Lá eu ensino estratégias extremamente efetivas de vendas, ok? Deixa eu ver aqui a pergunta de vocês, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vanderlei. Workshop sobre resiliência também é requisitado para o momento? É, Vanderlei. Resiliência é um tema também, né? Bastante requisitado. A grande questão é, você precisa, quando você vai vender a resiliência, falar das dores, certo? Mas é um tema sim, certo? É um tema de workshop sim. A Márcia, perdi a aula de ontem, ficou gravado? Márcia, você tá no grupo? Porque eu disponibilizei a gravação lá no grupo, certo? O Vanderlei, os 3 temas dos workshops que hoje estão sendo muito demandados, Vanderlei, amanhã eu vou aprofundar isso com vocês, certo? Amanhã eu vou fazer uma live às 8h30, ok? Aqui no Insta e no Face. É inteligência emocional, administração de conflitos e foco em resultados. E você, Vanderlei, que é Master Analista Comportamental, todos eles você vende na sequência análise comportamental, porque ele traz isso à tona. Esta necessidade, ok? Acho que respondi todas as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui no Face. A Flávia, Eliana, acabei de te achar no Facebook, assisti sua apresentação de negócio, fiquei impressionada com a providência do universo, justamente na minha dor do momento, quando a minha maior insegurança era justamente essa, de não saber por onde começar e como começar. Perfeito, Flávia, maravilha, seja muito bem-vinda. Isso é algo que eu tô sempre, né, comentando, sempre conversando, sempre explicando, né? Seja muito bem-vinda. Opa, ó. Quase que eu cancelei aqui. A Flávia está dizendo, eu ainda estou em formação, termina em 6 dias, mas eu já estava insegura justamente em como começar. Por onde começar. Perfeito, Flávia. E aqui eu vou te dar uma boa e uma má notícia, certo? A boa notícia é a seguinte, essa não é uma dor somente sua, certo? Eu entendi que você deve estar fazendo formação em coaching, né? Imagino. Ou algo nessa linha. E assim, a boa notícia, Flávia, é que você não está sozinha. Essa é a dor da grande maioria dos coaches, né? Dos profissionais que fazem 1000 formações e não conseguem transformar o seu conhecimento, né? Em faturamento, no seu negócio, em serviço, certo? Essa é a boa notícia, você não está sozinha, certo? A má notícia é, você de verdade precisa aprender isso, certo? Porque senão você vai ficar fazendo uma formação atrás da outra sem faturar, né? Eu não digo isso querendo assustar vocês, eu digo isso porque essa é a realidade do mercado, certo? 95% dos coaches que se formam desistem da formação, desistem, né, do coaching. Por quê? Porque não conseguem monetizar, não conseguem transformar o seu propósito
em faturamento, não conseguem monetizar o seu propósito, monetizar o seu conhecimento. Então, Flávia, se você quer conhecer mais, me segue aí, entra lá no grupo se você tem interesse em já ter aí 3 workshops prontos. Se o seu interesse é trabalhar com empresas, trabalhar com líderes, vocês têm aí uma grande oportunidade, ok? Legal, Vanderlei. Oi, Sueli. Saudades também. Ok? Isso aí, Márcia. A Márcia está dizendo conto do conhecimento. Perfeito, é isso mesmo, né? Nós entramos no conto do conhecimento, na armadilha do conhecimento, né? E conhecimento, se você não consegue transformar o seu conhecimento em ação, em de verdade poder ajudar as pessoas, o seu conhecimento só serve para você. E aí eu sempre brinco que isso é um propósito muito egoísta, né? Conhecimento, ele só tem valor em termos de mundo se você realmente transforma o seu conhecimento em serviços que sejam demandados, porque também não adianta você ter serviços que ninguém quer comprar, certo? É transformar os seus serviços, transformar o seu conhecimento, o seu propósito em serviços que sejam demandados pelo mercado, né? E assim, de verdade, você muda o mundo. De verdade, desta forma, você transforma. E não transforma somente o outro, transforma você também, porque transforma o seu negócio. E quando de verdade você tem um negócio lucrativo e sustentado, saiba que a sua chance de impactar e transformar o mundo é muito maior. Então fica aqui o meu convite, né? Se você quer parar de cair no conto do conhecimento, né, e quer ter serviços prontos para você estudar, aplicar, serviços, 3 workshops extremamente validados, né? Eu jamais coloco meus alunos em risco. Quem é meu aluno sabe disso. Eu só ensino o que eu já fiz, o que eu já testei, o que eu já validei, o que eu tenho certeza que se você fizer daquele jeito, você vai ter muito sucesso, vai se posicionar como um grande especialista, como autoridade e vai vender o restante da sua esteira de serviços, ok? Espero vocês lá no grupo, tá quase terminando nosso tempo aqui, por isso que eu tô acelerando agora, né? Mas acho que respondi todas as perguntas. Tô esperando vocês no grupo amanhã, 8h30, mas lembrando no grupo. O grupo tem vagas limitadas, só pode entrar até segunda-feira. Amanhã, 8h30, estarei fazendo aqui mais uma live sobre workshops. Quero falar com vocês sobre os riscos e, se der tempo, amanhã eu já converso sobre as estratégias de vendas também. Combinado? Um grande beijo. Espero vocês no grupo. Um ótimo dia, fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos seus. Um grande beijo, tchau!